Frio? Ah, achei que era eu. Fica do lado de lá. O frio da Ucrânia. Se ajudando lá na guerra. Então vamos lá, continuando aqui. Essas aulas a gente. É isso aqui. Essa zoeira, essa loucura aí. Salva algumas coisas aí. Salva a zoeira. Aí tá lá no YouTube, sobe lá no YouTube e no TikTok lá, tá lá também. Você não tá curtindo nada meu lá. Comentou o quê? Você tem uma conta fake? É um bocado de gente tá comentando lá. Pois é. Instagram? Todo mundo tá cobrando aí. Vamos fazer uma ediçãozinha? Vamos fazer uma edição de cachorro quente. Então vamos lá. Sintonizando isso, é uns emojis e tal. Vamos reagir à física agora. O assunto nosso começa em ondas. Falando de vestibular aí, né? Rafael, Bia. Cara, é um assunto que cai todo vestibular. Esse primeiro assunto que a gente vai ver, o segundo também. Na minha opinião, não é difícil. Não é difícil aí analisar o exercício e resolver. E quando tem os cálculos, sempre vai ter esses cálculos, não é difícil também não. A gente vai passar por aqui. Primeira coisa, quando a gente fala de ondas, qual que é a primeira vez que você lembra? Do mar, onda do mar. Será que tem a ver? Será? Dá um exemplo. Assistiu a aula, né? Tá, pra me cobrar o pão com micro-ondas. Não, eu sei que Deus vai poder falar onda, mas não é daquele micro-ondas. Não vai não, Então vamos lá. Não, mas a primeira lembrança é ondas geradas na água, seja no mar, o que seja. A gente vai entrar na parte aqui para estudar sobre som e luz. De novo, o que é. Em resumo, era ciências lá atrás, né? Filosofia da natureza, ciências naturais e tal. Falando só de física em si, de novo, mais uma vez, comentando sobre o que eu sempre gosto de abrir para falar dos assuntos. Física nada mais é que o homem estudou ali a natureza, aquilo que estava acontecendo, tentou entender, e depois que começou a entender, porque muita coisa ainda falta para descobrir, a galera ainda aproveitou para trazer para conforto para nós. Isso de ondas tem vários confortos. Porque a gente estuda sobre som e luz, certo? Um dos confortos, Bia está usando, e o Adriel também. Qual que é? Nem é um conforto, né? É uma melhoria para quem. O Vitor também. E todos nós estamos sujeitos. O homem a partir de uns 30 anos, a mulher eu acho que nessa faixa também. Tem problema na retina e tudo mais. O óculos vem disso também. Começou lá nesses estudos, porque é som e luz, luz. Tudo que a gente enxerga, som, obviamente tudo que a gente escuta. Beleza? Então, aí a gente tem outros confortos. Micro-ondas é um exemplo, que tem ondas também. Televisão no sinal que ela recebe é uma onda, seja ela digital, seja lá antes analógico. Rádio AM, FM. Outro que, se não tiver, tem gente que passa até mal. Qual que é? Wi-Fi. É um tipo de onda. Bluetooth é um tipo de onda. Conexão, né? Entre os dois aqui agora. É um tipo de onda também. Então, assim, a gente tem várias. Infravermelho, ultravioleta. No passado, você quebrava a perna, nem talvez sabia porque a dor era infinita, ou ficou meio exposto, né? Ou levantado. Mas aí, como é que fazia? Sei lá, mandava uma tala, nem sei como é que fazia no passado. Hoje é mais fácil. Se você está com uma dor imensa, você vai lá e faz um raio-x para ter a certeza se quebrou ou não, se trincou, como que quebrou e qual o procedimento que você vai fazer. Você vai precisar de pupina, ou só um gesso, ou só mesmo ali uma
comprensa, um trem assim do tipo, né? E o raio-x é um tipo de onda também. Aproveitando também o que aconteceu lá em Goiânia, que toda escola trabalha isso, a parte histórica que a gente tem, do Césio 137, é um tipo de onda também, que é a radiação. Chernobyl, também. Fukushima, também. Beleza? Então, tudo isso é ondas. Talvez não está palpável, mas a gente vai entender. Fukushima é usina nuclear, igual Chernobyl. Só que Chernobyl foi de um jeito, Fukushima foi de outro. Fukushima foi, Chernobyl foi, teste de segurança. Não fizeram, na verdade deixaram a água baixar demais. E aí na hora que os caras foram fazer o teste, ele não funcionou, bum, explodiu. A grosso modo é isso. Você entender? Assiste a série. Recomendo, se for assistir Chernobyl. Recomendo. Você vai no YouTube, digita Chernobyl mesmo. Aí vai ter lá assim, ó, vai aparecer os vídeos, né? E tem um do Pedro Luz, que é do Ciência Todo Dia. Alguém conhece esse canal? Segue. Ciência Todo Dia, muito bom. Tem vídeos que você vai. Ele é muito storytelling. Você sabe o que é isso? Às vezes eu uso aqui. Storytelling é uma forma de contar uma história que fica mais interessante você entender o contexto. Ó. Grosso modo é isso aqui pra você. E aí ele, só que lá, e aí tem alguns vídeos que você vai assistir, talvez você vai ficar um pouco perdido, porque tem conhecimentos mais avançados de física e química ali, matemática. Mas é bom você gastar seu tempo com isso. Eu recomendo. E Chernobyl, você assiste esse vídeo primeiro dele, do Ciência Todo Dia, chama A História de Chernobyl, se eu não me engano, o nome do título do vídeo. É uns 30 minutos. Aí ele vai explicar o que aconteceu, ele vai contar toda a história. Só que o interessante é que ele explica a parte física e química da situação. Você entender como que funciona o reator, como que é o envenenamento lá, que é um termo que utiliza, por que usa o grafite lá nas barras. É massa. Aí depois você vai para a série Chernobyl, porque na série de Chernobyl não tem isso. Ela é mais uma jogada, uma estratégia, mostra lá, né? Porque foi uma corrida política, né? Entre Rússia e tal, querendo. Vocês sabem disso, né? Não vou entrar dentro muito, mas ele queria fazer uma cidade totalmente movida a energia nuclear sem precisar depender de outras fontes. E no final deu uma merdinha. E não, pronto, ficou ninguém mais lá. E aí lá vai contar essa parte mais histórica e também dos problemas, mostra lá a galera sofrendo. Assiste, vale a pena. Voltando, Fukushima aconteceu o quê? Japão sofreu tudo que sofreu também lá, né? Arrebentado tudo lá. Já para a gente erguer um país, a gente precisa de energia. Todo país para evoluir, tudo para crescer, expandir, precisa de energia. E aí o Japão tem problemas de produzir energia, né? Terremoto, tsunami, aquela loucura. Os caras não, fazer uma usina nuclear. Eu vou falar no meu dito aqui, né? Teimosos demais, fez a usina num lugar que dava uma ondinha meio braba, sujeito a ter tsunami. No mesmo dia que teve o problema, teve os dois, tsunami e terremoto na usina. O trem é radioativo, deu uma merda. É porque no mesmo dia teve esse problema, entendeu? Deu ao tsunami, aí eles têm treinamento de evacuação. E quando der terremoto também, construíram a usina com esse, já esperando esses problemas. Na Netflix eu acho que tem, eu acho que chama Os 3 Dias que Mudaram o Mundo. É uma coisa assim. Aí tem a série lá, assiste, massa. Só que não mostra tanto no contexto de fora, a usina, mostra mais a parte operacional, os caras lá dentro saindo, o que eles teve que fazer, mas vale a pena assistir. Aí deu os dois no mesmo dia. Aí eles tiveram o problema, não sei se vocês sabem, do trítio. O que é o trítio? A gente tem o hidrogênio. Aí ele tem os isótopos, deutério e trítio. Trítio é radioativo. O que é o trítio aconteceu com a questão do trítio? Como teve tsunami, a água entrou em contato lá com o reator, só para você entender. E aí os caras teve que estocar essa água em algum lugar. Os caras não iam jogar no mar. Se joga no mar, o que vai acontecer? Peixe ia comer, radioativo, o cara tem muitas regiões ali na China e tudo mais, a galera vive de pescar, ia contaminar todo mundo. Igual quando fizeram lá com a bomba Tessar, se eu não me engano. Ninguém contou nada dos testes que fizeram, depois que descobriram anos depois. Fumo. E aí eles teve que estocar, começaram a soltar no passado. Abril do ano passado, se eu não me engano. O Japão teve que estocar e falou para os países, e aí, eu preciso pôr essa água em algum lugar, não dou conta de estocar isso aqui mais não tem espaço mais, os caras fizeram as galerias.
Aí, Estados Unidos, Rússia, todo mundo lá entrou em contato. Não, beleza, vamos pôr no mar, mas vai depositando aos pouquinhos. Aí estão lá. Só que não é problema mais não, porque você tem que esperar um tempo de meia-vida. Você vai estudar isso lá na... Tem como você estudar na hora que você quiser, claro. Mas se depender da escola, só no ano que vem. Que é a radioatividade, tem um tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo que uma partícula radioativa demora para cair pela metade. Eu vou dar um exemplo grosseiro para você entender. Você tem 1 quilo de algo radioativo. Aí o tempo de meia-vida dele é 10 dias. Se ele der 1 quilo, daqui 10 dias ele vira 500 gramas. Daqui 10 dias, de 500 gramas vira 250. Quanto menorzinho, menos radioativo. Entendeu? E aí o trítio tem um tempo lá. Não me recordo o tempo, não. Cada um tem um valor. Por isso que lá em Chernobyl não vive mais ninguém. O tempo de minha vida é 100 e tantos mil anos lá. 120, se eu não me falha a memória. Por isso que os caras fazem datação de carbono 14 para descobrir quantos anos tem um fóssil. Porque o carbono 14 é radioativo. 54 mil anos, se eu não me engano. Aí os caras pegam o tempo de meia vida que tá ele. Eles sabem quando ele é maior, né? Da tabela periódica, você vê lá bonitinho. Se ele tá num tamanho, então quantas meia vida ele passou? Aí os caras têm a noção de medir. Porque todos nós temos carbono meia vida. Carbono 14 ingerido, porque isso está na natureza. E aí você come, você alimenta, fica em você, morre, vira um fóssil e ele está lá. E aí os caras pegam um tecidozinho, alguma coisa e estudam. Entendeu? E mais ou menos o caminho é assim que os caras fazem. Química. Massa pra caramba. Química forense o nome. Tipo um CSI, sabe? É isso aí. Mas é química. E voltando, fiz todo esse caminho para falar de ondas. Então, coisas ruins, como a radioatividade, envolve ondas, e coisas boas, que é a gente enxergar, todas as cores é onda, tudo que a gente escuta é onda. Alguns sons a gente não escuta. Vou comentar, vou trazer algumas coisas aqui também, demonstrativa. O espectro, né? Isso. Tem. É o tamanho, cada onda. Igual, o amarelo tem um tamanho, o azul tem outro, o vermelho tem outro, e assim vai. A gente vai. A rocha. Isso aí, já dá uma lidinha. Primeira coisa que você tem que saber, o que é uma onda em física? Fisicamente já tem uma definição. Fisicamente está uma definição. Não vou dar apostila não, é só para vocês copiar. Vou direto para o exercício depois. O que é uma onda? O que é uma onda? O que é uma onda? Não, isso aqui é uma pergunta para você responder, porque já é conteúdo para você estudar para a prova. Começou, logo que eu entrei aqui, já é conteúdo para a prova. Qual tênis eu estava usando no primeiro dia? Beleza. Não, nem eu sei. Tá vindo na caixinha escrito. Não compre. Tô brincando, compre aí também, pra você sofrer. Eu vou tentar mudar a logística, vocês têm que copiar mais. Eu tô deixando vocês preguiçosos. Copiar faz bem. A máquina, o cérebro fica. Na hora que você lê, você lembra do seu caderno. Carniça, tive que copiar aquilo lá. Marquei, letra A. O que é uma onda? Uma onda é uma. Antes de vocês copiar aí, uma onda é uma perturbação em qualquer meio. Fisicamente, copia ainda não, presta atenção aqui rapidinho. Qualquer perturbação que a gente faz em qualquer meio é uma onda. Meio. O que é meio, professor? Sólido, líquido, gasoso, vácuo é o meio, só que está sem matéria. Exemplo extremamente básico. Você tem uma bacia com água, a água está no estado líquido, está lá paradinha. Uma onda não é uma perturbação em um meio. Você vai lá e faz uma perturbação. Pá! O que vai acontecer com a água? Vai gerar ondinhas. Quando a gente fala, a gente faz uma perturbação no meio. Estado gasoso, está o ar. Então você faz uma perturbação nesse meio. Por isso que o som que a gente fala é uma onda. Propaga e chega aí no seu tímpano, martelo, bigorna, sinal elétrico, e seu cérebro, está falando comigo. Acorda.
É uma onda. Como que é produzido? Vibração das cordas vocais. Aí tem como eu... Sentiu a pressão aí, né? Quando eu sou bravo. Acorda, o Avatar. Tá, quase. Não teve nenhuma discussão aqui ainda. Isso é uma perturbação. Em dois meios ainda. Quais são? Quais são os meios aqui? Qual que é o sólido? O quadro, porque se eu colocar o ouvido dentro, brother, e no ar que a gente respira. Então, a tia pensou, o professor tá bravo. Então, o que acontece? Qualquer onda é uma perturbação em um meio. Aquele meio estaria zen, uma onda vem e estabiliza aquilo. Cabuloso, né? O que é uma onda? A onda é uma perturbação em qualquer em o meio. Aí você coloca entre parênteses, se você não lembrar, sólido, gasoso, vácuo. Põe o vácuo também. Bora, vou escrever Colômbia. Você não mudou? Tá mudado, 2026. Passei de amarelo esse ano, que amarelo era moda. Ah. Eu escutei meu signo. Qual é o signo seu? Ah, o que tem a ver? Eu acredito, sou católica. Ah, e aí, nossa, quer dizer que os crentes acreditam? Eu sou católico, acredito. Você causou uma briga enorme. Vamos brigar com ela aqui agora? Seu signo falou que você não pode usar tupete pro lado esquerdo, tem que usar pro direito. Senão. Nada contra, não, viu? Para quem acredita. Então, beleza. O que é uma onda, Bia? Pelo amor de Deus. Mas essa acreditação. Fechou. Próximo passo agora. Se vira aí. Vocês vão se virando entre si. Vou jogar agora no... Você assistiu Lost? Eu nunca assisti Lost também. É perdido. Os caras caem no trem lá e ficam perdidos no mato. É uma série. Você gasta seu tempo de sua vida com esse trem à toa. Eu vou fazer o mesmo. Vou jogar os trem aqui, depois vocês se viram aí, copiam um do outro e pergunta. Tô brincando, mas isso é fácil. Ah, o Vitor anotou, depois vocês... Eu tenho três tipos de ondas. Perguntas? Ah, sim, sim. No ensino médio a gente só estuda duas. A gente tem três tipos de ondas, viu? Vou falar os três e falar qual que você tem que estudar. Calma aí. Põe nada ainda não, presta atenção. Certinho. Presta atenção, pra você falar assim, ah, não, professor, não tem ensinando nisso. Hoje, física tem três tipos de ondas. A onda mecânica, tipos de ondas. Escreve logo aí, já tá com vontade mesmo. Vocês gostam de escrever desde pequenininho. Fui dar aula no ensino médio, no ensino fundamental, onda, oitavo ano, os meninos tudo... Aí eles não viram que eu passei nada no quadro, eles ficam doidinhos, porque eles estão acostumados, né? A gente foi treinado assim, né? Não, mas ele ainda perguntou se pode usar caneta ou lápis. Eu falei, aproveita até chegar no primeiro ano. E depois você vai usar só em 2 momentos da sua vida. Tipos de onda. Mecânica. Sabe escrever mecânica? É com M. M-E-C-A-N-I. Tem acento em algum lugar aí. Can. Can é um jogador do Bayern. Ou não é mais? Ixi. Olha o friozinho do frigorífico. É eletromagnético, o nome da outra. Tá com dificuldade de escrever, escreve aqui. Tipos. Não, é eletromagnético, não é magnético, não. Tem mecânicas e eletromagnética. Pode sim, fica à vontade. Não precisa anotar essa que eu vou falar agora. Se você for pesquisar lá, estudar, você vai ver que existem ondas gravitacionais. Isso é lá no ensino superior. Se você não quiser estudar sozinho, mas tem como você estudar. Hoje nada te impede.
No ensino médio, você vai estudar só sobre onda mecânica e eletromagnética. E fechou. O que é ondas gravitacionais? É dos planetas, meu patrão. Beleza? Coisas mais macroscópicas, universo. Não precisa sofrer com isso. Aqui a gente trabalha só as duas. Esse assunto está no Enem, bicho. Está no Enem. Tem uma questão do ano passado. Tem uma questão do ano passado, vou pôr na prova sua. Do ano retrasado também, né? Vou colocar na prova sua. Já se vira lá, pesquisa ela. Tô contando. Acorda pra vida. Te contei a questão. Vai estar na prova no simulado. Por quê? Ah, você tem um aparelhinho? Perdão. Muda de lugar, por gentileza, na minha aula. Senta aqui, ó. Eu sei que você não quer ficar perto desses meninos, não, mas é a vida. A gente tem que ficar perto de quem não gosta também. O que é onda mecânica e eletromagnética? Elas têm diferença. Aí você vai escrever assim, ó, mecânica. Você fazia, o caderno é seu também, eu só estou dando uma sugestão aqui. O que é onda mecânica? O que é onda mecânica? Espera, o quê? Meu Deus, por isso que eu tenho que dar a apostila, tá vendo? Uma lerdeza também. Panquecano. Você vai trazer 2 cadernos, um de rascunho e o outro você enfirular ele todo aí. Por que você usa 3? Porque às vezes esquece. Né? Pronto, posso continuar a minha aula? Eu vou ficar enrolando não, viu? Não vou ficar travando não. Tá aí gravado aí, ó. Vocês voltam lá, assistem, deixa o like. Rafael, deixa o like. Onda mecânica, toda onda. Tá assim. Parece que não, mas tá assim. Toda onda mecânica é tudo que precisa de meio material. Tudo precisa de matéria. Meio material. O que é meio material? Sólido e gasoso. Toda onda que precisar de matéria, é onda mecânica. Me dá um exemplo de uma. Boa, boa. Vamos começar ali. Qual que você falou? Por que é uma onda mecânica? Não água, né? A onda gerada na água lá. Por quê? Não, porque precisa da água. Porque onda mecânica precisa de matéria. Não, mas tem que participar mesmo. Fico feliz. O melhor lugar para errar é aqui. Não, era mais na frente mesmo, dormia. Voltando. Mas o megafone sabe explicar o porquê? A gente, vamos organizar, boa, mas vamos organizar aqui nossa vida. A gente está estudando sobre ondas, e a gente viu que a gente vai estudar sobre onda mecânica e eletromagnética. Onda é uma perturbação em um meio. O que eu uso para perturbar não seria uma onda, seria o que vai gerar aquilo. Eu estou perguntando o que é. Me dê exemplos de ondas mecânicas, ondas que precisam de matéria. Exemplo básico, onda gerada na água é uma onda mecânica. Por que eu sei que a onda gerada na água é mecânica? Porque a onda gerada precisa de uma matéria. Qual que é? Estado líquido, a água. Você concorda com a onda gerada no leite, no óleo? Também é uma onda mecânica? Porque precisou do líquido. Só que é um outro material, mas está no estado líquido. Megafone é uma onda mecânica, mas não é um megafone. É uma onda que sai dele. Certo? A onda que sai dele propaga onde? No ar. O ar está em qual estado físico? Gasoso ou vapor. Gasoso ou vapor, tanto faz. Mas vamos falar gasoso, que vocês são mais acostumados. Mas tem uma diferença. Depois eu vou falar sobre isso. O som, qualquer som produzido, aí ó. Tudo isso que a gente está ouvindo é onda mecânica. A gente só está ouvindo porque ela está propagando no ar que a gente respira, que é o estado gasoso. Toda onda. Beleza? O que a gente estiver ouvindo é onda mecânica. Ponto final. Como ela foi produzida, aí já é outro assunto.
Que a gente vai, às vezes, vira e mexe, a gente vai falar um pouquinho aqui. Beleza? Me dá outro exemplo aí de onda mecânica. Sim, já matamos isso aí. Som é onda mecânica. Por quê? E aí? É mecânica eletromagnética? Uma onda gerada na mola. Por quê? A pessoa dá uma matéria. Tem uma brincadeira que as meninas adoravam muito no passado. É um exemplo de uma onda qualquer. O homem passou na porta da minha casa e... Como é que é a música lá mesmo? Mas qual que é o nome? Você lembrou do trem? Você precisa de quê? Aquilo lá é um tipo de onda também. Porque você precisou da corda, a corda está no estado sólido. Ela tem engenharia de ser mais elástica e flexível, mas é estado sólido. Você precisou da corda. Sua mãe precisou lá, como você chama mesmo? Sara. Lá na área, lá, Sara. Aí você foi lá, a mangueira engastalhou lá. Aí a gente vai lá e faz uma ondinha para ver se desengastar a parada lá. É uma onda gerada ali na mangueira ali, velho. É onda mecânica. Acabei de falar um exemplo que aconteceu lá em quem recebeu o Little Boy e Fat Boy. Que tipo de onda é aquela? Fui historicamente pesado agora, hein? Quem que foi Fat Boy e Little Boy lá, velho? E onde elas foram? Elas estacionaram aonde? Nada contra, não, eu entendo lá. Só uma zoeira pra gente. E o que aconteceu lá que eu acabei de falar? Não, a gente tava conversando um assunto aqui, velho. Dá outro exemplo aí de onda mecânica. Aconteceu lá no Japão, lá. Por que que é? Porque precisa de meio material. Qual que precisa para ter o terremoto? Terra. Terra está no qual estado físico? Sólido. Sem terra não tem terremoto. Terremoto, terra. Qual que é o outro exemplo que a gente tem? Tsunami. Tsunami precisa de água. Então, é outro exemplo de onda mecânica. A gente tem várias ondas mecânicas. O som já engloba em todos os estados físicos. Se está no estado sólido, eu escuto ele aqui dentro, no estado gasoso, no líquido. Às vezes a gente está dentro da água e tenta conversar com o outro, dentro da piscina, lá em Caldas Novas. Não vai ouvir? Mas a gente sabe que tem um trem saindo dentro da água. Você já brincaram disso ou não? Faz isso, é legal. Cuidado para não afogar. Faz num lugar que você está dando pé e tal. Se der alguma meta, você só levanta. É, professor de física pediu para fazer um teste. De quê? Experimento físico. E aí a gente tem onda gerada em corda, onda gerada em mola, e são exemplos que é bom a gente colocar aqui, né? O que é uma onda mecânica é o que precisa de meio material, de matéria. Exemplo, exemplo, acorda, acorda, acorda. Não, não, anota não, depois vocês voltam no vídeo para assistir, dá like. O YouTube fala, caramba, 30 alunos de uma vez. O cara não tinha uma visualização por mês. Onda gerada em corda, onda gerada em mola. São exemplos. Tem como você pegar com eles depois? Porque às vezes, vou ser sincero, se fosse eu, aluno, eu nem ia copiar. Não dou conta, não. O cara explicando e eu copiando. Eu, sinceramente, eu tenho esse problema. Descobri lá no primeiro ano de ensino médio. Então, nem copiava, eu copiava depois. Vou te passar um código, eu fazia era tirar xerox depois, na faculdade. Eu ficava mais fácil, pegar o caderno, tirar a xerox, pronto, estava resolvido. Guardava lá. Eu só pegava a explicação, depois eu já sabia que estava anotado ali. Mas se estiver difícil para você, você pode falar, viu? Aí eu te mando o material de qualquer coisa. Mas isso aqui, cara, se põe nos tópicos, estudando, não tem erro não. Mas a gente vai ter a lista de exercício, a gente vai agregar mais. Onda gerada em corda, onda gerada em mola, tsunami é exemplo de onda mecânica, terremoto, oi? Tsunami. T-S-Y. Não, U, né? Tsu. É normal. Tsunami. Tsunami.
Pronto, acabou. Ponto final. Não é mi mesmo, é mi. É mi, é mi. Como é que escreve tsunami? Escreve nos comentários. O som em geral. Qual? Professor, precisa lembrar tudo isso para a prova? Não. Você precisa saber que uma onda mecânica precisa de matéria. Isso você precisa saber. Isso é importante para a prova. Porque você viu que a gente quebrou a cabeça aqui para identificar o que seria mecânico ou não? Você viu aí que não quebrou a cabeça, mas nós deu conta. Porque qual que é o objetivo de uma questão de vestibular? É sim, às vezes, ter lá o texto, e aí você bater o olho e falar, pô, isso aqui é um tipo de onda mecânica, porque para isso existir precisa de matéria. É isso que você tem que saber diferenciar. Qual dessas aí seria importante? O som. O som é importante. Porque quando a gente começa a estudar aqui agora, eu vou entender sobre som e luz. O som é exemplo de onda mecânica e luz é da onda eletromagnética. E a gente vai falar muito de som e muito de luz. Esse sim é bom você sempre estar antenado. O som é mecânico, ele vai ter outras propriedades que eu vou citar mais adiante, em outras aulas. Você fica à vontade também, estuda, fica melhor ainda também aqui para mim. Fica melhor ainda para mim. Mas as outras que eu citei, onda gerada em corda, onda gerada em mola, tsunami, tudo mais, são exemplos que você tem que anotar, que é bom para você, mas não precisa ficar ler e saber tudo de cor, não. Não precisa se apegar a isso. Só você saber. Opa, peraí, deixa eu pensar aqui. Uma onda gerada sei lá, num tecido. Opa, é mecânico, porque precisou do tecido. Ele está no sensor. Pronto. Você soube identificar que é mecânico, já garantiu uma notinha na prova. O que é onda eletromagnética, então? Se um precisa de matéria, significa que o outro não precisa. Eletromagnético, o que é uma onda eletromagnética? Você vai escrever, se quiser, ou fluxograma, ou você faz um asterisco e escreve eletromagnética. Onda eletromagnética não necessita de um meio material. A parênteses, se você quiser, coloca vácuo. Não é aqui do WhatsApp, não. A pessoa fica 3 segundos a responder, deixou do vácuo. Não, não é aquilo, não. É o vácuo da ciência, não digital, não social. É uma onda eletromagnética, é uma onda que não precisa de matéria. Cara, esse horário é o qual mesmo? Caramba. Uai, Thales, você não falou pra mim? Eu tô aqui empolgadíssimo. Foi mal. Falou, valeu, obrigado. Quem?